Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Imparável e ao Imparável Cast no Spotify. Meu convidado de hoje cresceu na zona rural de Brasília até os 13 anos. Nessa época, mudou-se para a cidade e um tempo depois começou a gerenciar a empresa familiar e seguiu assim por um bom tempo. Porém, no último trimestre de 2019, as coisas começaram a ficar muito difíceis. Houve, claro, os altos e baixos naturais de qualquer empresa, mas ali começou uma situação bastante desafiadora. Depois veio a pandemia e as vendas praticamente cessaram, enquanto os custos continuaram. Foi necessário até que o meu convidado e sua família morassem de favor na casa de uma tia. Foi então que ele decidiu estudar para concursos públicos e hoje está aprovado em primeiro lugar nas fases objetiva e também discursiva da PMDF, considerada por muitos aí uma das melhores polícias militares do Brasil. Estou aqui com o Lucas Couto, seja muito bem-vindo. O Lucas foi nosso aluno e estamos muito felizes aqui de ter você no nosso estúdio, aqui na nossa sede em Brasília. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. É uma grande honra poder fazer parte, contar um pouco da minha história dentro dessa instituição que tornou possível que eu realizasse os meus sonhos, né? Dentro da minha carreira profissional. Então, tenho muito a agradecer aqui ao GRAM e muito satisfeito por estar podendo estar presente nessa entrevista. Você morou na área rural aqui, na periferia de Brasília até os 13 anos de idade e mesmo nessa época já tinha um interesse pela carreira policial, mas acho que você não se conectou bem aí com esse sentimento. Conte pra gente um pouco mais sobre isso. Exatamente, Gabriel. Meu pai sempre teve uma empresa, né? Na época, meu pai sempre foi marceneiro e aí ele tinha uma fábrica dele, ficava na zona rural, que é mais ou menos o INCRA, né? Aqui uma região mais ao entorno de Brasília. E eu vivi lá até os 13 anos e sempre tive mais contato com a natureza, então fui um menino mais assim de conviver com chácara, com animais. E desde pequeno eu acho que assim, grande parte das pessoas surgiu em mim, né? Essa vontade da polícia e tudo mais, mas era algo muito singelo, era algo ainda muito superficial e eu acho que também não tinha muita maturidade de compreender se realmente seria isso que eu gostaria de seguir para minha vida. Havia aquela semente, por assim dizer, né? Desde criança, quando passava uma viatura, eu acho que boa parte dos meninos logo quando crianças tem esse imaginário, por assim dizer, né? Então, mas depois que eu fui para a cidade, comecei a estudar, tive mais uma experiência acadêmica, outras carreiras me interessaram, né? Num primeiro momento, eu estudei numa instituição aqui na Asa Sul. Então, lá a gente participava de algumas, como é que eu posso dizer, simulações como se fosse um modelo ONU. Então, a gente simulava situações de diplomacia e tudo mais. Então, essa carreira, nesse primeiro momento, me chamou muita atenção. Eu era muito novo, mas depois entrei na faculdade já com esse intuito, né, de certa forma. Mas, ao longo do tempo, foi se perdendo isso, né? Então, passei por outras fases, né, até que eu encontrei a advocacia, né, que foi onde eu realmente me formei, bacharel em Direito, né, e durante um curto período de tempo eu exerci a advocacia. Mas foi ao longo de todo esse processo que a carreira policial ela se consolidou dentro de mim, né, ao longo de, muitas vezes por ser uma profissão também pública, né, me traria uma certa estabilidade, mas principalmente pelo dinamismo da atividade, que é o que mais me interessou e por, de certa forma, poder fazer a diferença da forma que eu imaginava que eu pudesse fazer. Então, foi isso que se consolidou. E por falar em dinamismo, você foi empreendedor, gestor de empresa por um tempo, né? Certo. Gestor dessas empresa familiar, que você mencionou, né? E como é que foi essa trajetória? Por que não deu certo, né, na sua visão e você decidiu mudar tanto aí os rumos da sua vida profissional? Certo, vamos lá. Então, a empresa familiar ela surgiu como uma oportunidade de trabalho no momento que eu era muito jovem. Então, assim, eu gostaria de fazer alguma coisa, não ficar só estudando. Então, eu tive essa oportunidade de, juntamente com o meu pai, a gente abriu uma empresa nossa, né? E seguir os nossos caminhos. Eu tinha trabalhado como projetista
logo quando eu era muito novo, assim, com uns 16, 17 anos. Então, de certa forma, eu tinha um certo conhecimento técnico de alguns programas que a gente usa. E num determinado momento, meu pai teve uma sócia que ela faleceu, né? Na verdade, como é que eu posso dizer? A empregadora dele faleceu, né? E aí, desse momento, como eu já trabalhava com ele, ele já tinha a expertise toda, de muito tempo trabalhando com isso, ele falou, vamos atuar juntos? Então, a gente abriu a nossa empresa e fomos, aos poucos, trilhando essa história. Mas eu era muito novo, de certa forma, e dada uma certa imaturidade da minha parte, talvez, ou então uma falta de conhecimento técnico, talvez, não fiz boas escolhas dentro da gestão da empresa. Então, assim, de certa forma, a gente acabou não fazendo as melhores escolhas possíveis e isso resultou, muitas vezes, numa escassez de vendas em alguns períodos ao longo do ano de 2019. E isso só foi realmente ser percebido para a gente logo no final do ano, quando começou a haver um descompasso, né, entre as receitas e as despesas. Então, ao longo desse período, eu tentei me capacitar, eu fiz da melhor forma possível, mas a empresa familiar, de certa forma, existem todo empreendedorismo, né? Tem muitos altos e baixos. E se você não tem um capital de giro, algo que você realmente possa sustentar durante os momentos de crise, isso acaba agravando muito mais a situação. E o nosso giro, ele era... a gente não tinha esse capital de giro. Então, nesses primeiros sinais, né, de que houve uma escassez de vendas, a gente já sentiu isso, porque os custos eram constantes e como a receita estava variando bastante, isso acabou agravando no atraso de algumas contas, e isso trouxe um certo desconforto. Com o início da pandemia, logo em 2020, ali, em março de 2020, a nossa área ela se tornou uma área supérflua. E as pessoas efetivamente pararam de contratar, até porque ninguém sabia qual era o cenário que a gente estava vivenciando, qual era a gravidade daquilo que a gente estava enfrentando. Então ninguém iria colocar um funcionário para instalar um móvel na casa dessa pessoa naquele período. Então, se a gente já estava no final de 2019 numa situação um pouco complicada, de algumas descompasso de vendas em alguns meses, isso se agravou bastante em 2020. Então, assim, praticamente no primeiro semestre de 2020 as vendas foram quase que inexistentes. Então, eu até li um estudo do Sebrae na época que praticamente 90% ou 85% das empresas não tinham capital suficiente para bancar 3 meses de lockdown, de fechamento. Então, nós entramos para essa estatística. A minha empresa, juntamente com o meu pai, a gente não teve essa condição de mantermos em funcionamento durante esse período. Então, nesse momento, a gente morava de aluguel, não tivemos condições de continuar pagando o aluguel, né? O valor cada centavo ali se tornou muito fundamental. Então, a gente teve que fazer uma escolha. A gente teve a oportunidade de uma tia que nos recepcionou na casa dela, né? E isso possibilitou a gente a ter uma tranquilidade maior, de não ter que se preocupar, né, efetivamente com o aluguel no final do mês. E isso pôde, de certa forma, nos trazer um certo alívio naquele momento. Nós teríamos um local para morar, um local que a gente estivesse com a nossa família e poderíamos, de certa forma, reorganizarmos, né, as despesas aos poucos da nossa família. Então, mais ou menos foi esse o contexto, né? Meu pai permaneceu na empresa e tudo mais, segurou as pontas. E eu também já estava na fase final dos meus estudos na faculdade. E, assim, é uma profissão muito dinâmica, né? Ser empreendedor, mas traz muita ansiedade, traz muito desgaste. E eu percebi que esse não era a minha área, né? Ao longo desse momento de maior dificuldade, ficou claro para mim que talvez eu gostaria de ter uma estabilidade. Eu gostaria de ter algo que eu pudesse contar no final do mês, mesmo que a expectativa de você ganhar a iniciativa privada, digamos assim, não há um teto, por assim dizer, e no emprego público você tem esse limite, mas é melhor você saber conviver dentro desse limite, para mim, né? Foi a escolha que eu fiz. Me adequar à minha vida, ao meu estilo de vida dentro de um teto, mesmo que eu possa aumentando esse teto conforme eu vou passando em outros concursos, do que ter aquela perspectiva de não ter um teto e muitas vezes acabar falhando no meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo. Então, isso que abriu as portas para mim, os meus olhos para a carreira pública. Você começou a estudar já em 2020, durante a pandemia? Muito breve. Nesse momento, durante a pandemia, a minha rotina era uma rotina um pouco acelerada, porque eu trabalhava, né, das 8 às 14, lá na nossa empresa,
E aí, às 15 horas, eu ia para um estágio, que eu estava fazendo estágio na Procuradoria-Geral aqui do Distrito Federal, que eu estava já nos meus últimos anos de graduação. E à noite, de 19h30 até 22h40, eu estava na minha faculdade, concluindo a faculdade de Direito, né? Então, eu comecei, como é que eu posso dizer? Eu comecei a estudar efetivamente em 2021, que foi ali no momento que eu já não estava mais na empresa. Então, eu tive esse tempo para poder me dedicar aos meus estudos. Tive esse tempo que eu tive que conciliar com a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso. E depois, no primeiro momento, o primeiro concurso, que eu posso dizer assim, não sei se é bem concurso, mas foi a OAB, que era a consequência imediata do curso de bacharelado em Direito, né? Então, era o que se esperava de mim, era o que eu esperava e era o que, naquele momento, poderia trazer um rendimento para mim imediato, né? Passar na OAB, pegar alguns casos e conseguir um pouco assim, reestruturar a minha vida e auxiliar o meu núcleo familiar ali nesse momento. Então, eu foquei na OAB. Então, assim, eu consegui a minha OAB no primeiro semestre de 2021, foi o 32º exame da ordem, e a partir de outubro foi realmente quando eu estive, outubro de 2021, quando eu me dediquei inteiramente ao estudo voltado para concursos públicos. Porque eu já tinha alguns casos ou outros dentro da advocacia, mas me permitia uma liberdade de poder estar estudando, né? Então, foi a partir desse momento que eu efetivamente estudei somente para concursos públicos. Logo em 2019, no finalzinho de 2019, saiu o edital para escrivão da PCDF. Foi o primeiro edital que me chamou a atenção, né? E que me fez reaver aquela chama da carreira policial. Mas eu tentei estudar, mas tive que conciliar com outras coisas, então naquele momento não foi possível. Então eu não considero que eu comecei a estudar nesse momento. Entendi. Efetivamente foi em 2021. E como é que estavam as suas finanças e da família em 2021, quando você começou? Nós estávamos morando ainda na casa da minha tia. As coisas estavam se reorganizando, né, dentro da atividade empresarial ali, com meu pai e minha mãe à frente da empresa. Posso dizer que a gente estava num momento, como é que eu posso dizer assim? Não tinha muito, mas também já esteve pior. Então a gente estava num processo de reconstrução, um processo de reestruturação, por assim dizer. Já estivemos momentos... Estava se reerguendo do baque. Se reerguendo, exatamente. Da pandemia. Exatamente, isso. Então foi fundamental isso, meu pai e minha mãe, eles terem me permitido, nesse momento, né, bancado as coisas, tendo não é responsabilizado, mas assumido essa carga de tentar reestruturar a empresa, a questão da empresa familiar, e ao mesmo tempo eu pude estudar. Então isso para mim foi um grande benefício que meus pais me permitiram, né, e me trouxe até aqui. Eles apoiaram sua decisão de estudar para concurso? Demais. A minha mãe, ela sempre foi uma grande motivadora da carreira pública. Desde antes, logo que eu iniciei na empresa, ela não viu com tantos bons olhos, assim. Eu acho que assim, ela sempre sonhou que eu pudesse seguir a carreira pública. Exatamente por já ter convivido muito tempo, né, com meu pai e tudo mais, sempre estiveram à frente do comércio, os dois, por exatamente conhecer a questão dos altos e baixos. Então, acho que ela sempre, nesse instinto materno, sempre desejou que eu tivesse uma vida mais estável. Então, ela sempre foi a grande pessoa que me incentivou, né, a buscar isso. E muitas vezes esse incentivo eu até não gostava, porque logo no começo eu estava gostando muito da parte dinâmica de estar à frente de uma empresa, de você lidar com negociações, você lidar com clientes, de você lidar com funcionários, você organizar a empresa como um todo. Isso, para mim, me trouxe grande aprendizado e me fez evoluir bastante enquanto pessoa, né? Me trouxe grandes experiências. Mas, efetivamente, não tive... Como é que eu posso dizer? Isso, ao longo do tempo, se demonstrou que não era a carreira que eu gostaria de seguir. E aí eu fui para o lado da carreira pública, e aí reacendeu a chama da carreira policial, né? E aí, graças a Deus, deu certo. Você tinha alguma referência, alguém na família que era servidor, alguém que te inspirava a seguir esse rumo? Bom, Gabriel, as minhas tias, irmãs do meu pai, irmãos da minha mãe também, todos eles são servidores públicos, né? Então, assim, boa parte deles da educação, né? Tem um tio meu que é do TRT, outro que é da Embrapa. Então, mas assim,
isso sempre foi algum exemplo dentro da família, uma referência, mas nunca foi o principal motivador, entendeu? Acho que o principal motivador para mim, dentro da carreira pública, ah, foi mais a questão da estabilidade, assim, por assim dizer, Com o entendeu? dinamismo da carreira policial, né? Meio que Policial, unir os isso. dois mundos Exatamente. que no empreendedorismo não tinha como. Trazia para mim o dinamismo, né? De poder realizar uma atividade externa, muitas vezes, uma atividade Sem muitas vezes, muita de investigação, rotina. sem muita rotina, e ao mesmo tempo me traria uma estabilidade no final do mês. Então, como você falou, uniu bem as duas coisas, né? Os meus principais interesses ali, né? O dinamismo e a estabilidade. Bom, vamos aos estudos para concurso. Você começou ali a estudar, começou bem, teve problemas ali, né? Você me passou antes aqui da conversa que teve uma certa dificuldade de adaptar para o concurso o que você fazia antes em outros estudos da sua vida. Exatamente. É interessante ressaltar nessa pergunta que existe alguns tipos de estudos, né? O tipo de estudo, a depender do que você está fazendo, ele não é o mesmo. E o estudo para concurso ele é muito singular. Ele exige uma disciplina muito grande, uma dedicação muito grande. Não que as outras áreas não exijam, mas, por exemplo, eu nunca tive dificuldade. Eu posso até dizer que eu tive facilidade com os estudos desde que eu era pequeno. Então só que eu sempre estudei de véspera de prova. Então, assim, eu passava boa parte dos tempos sem estudar durante as aulas. Eu sempre prestei muita atenção nas aulas, então isso me trazia uma certa vantagem, né? Porque eu resgatava esse conhecimento, mas o estudo efetivo ele só se dava nas vésperas de prova. E esse estudo em véspera de prova, ele não é capaz de garantir uma aprovação dentro de um concurso público. É uma dinâmica completamente diferente. Concurso público, você tem que se preparar muitas vezes antes do própria abertura do edital. Eu digo assim, a véspera já seria dentro do edital, né? Então, concurso público, poucos são os casos. Eu imagino que as pessoas realmente passam estudando logo depois que o edital já está sendo publicado. Então, exige essa preparação rotineira, essa preparação diária e com uma certa antecedência. Então, eu sempre fui acostumado a estudar de última hora. Isso me trazia muita ansiedade, me trazia às vezes muita insegurança ao realizar as provas dentro da própria faculdade. Mesmo que, embora eu tenha, né, no caso, tirado boas notas, mas é um tipo de estudo que como é que eu posso dizer? Você não absorve efetivamente aquele conhecimento, porque é muita intensidade, são muitas horas por dia em curto espaço de tempo. Às vezes estudava 8, digamos assim, 5, 6 horas seguidas antes da prova, para você ir lá, faz esse conteúdo e no dia seguinte você já tem uma outra prova. Então, não há tempo hábil para você interiorizar aquele conhecimento. E o estudo para concursos, você precisa estar constantemente, você aprendeu uma coisa, você precisa estar constantemente revisando, praticando, para aquilo efetivamente sedimentar dentro da nossa cabeça e possibilitar, né, o acerto dentro do concurso, que é fundamental. Saber onde é que vão estar as cascas de bananas, os pegas da banca. Então, para isso, você tem que estar rotineiramente praticando. Então, no começo, exigiu de mim uma grande adaptação, uma mudança de mindset, né? No caso, né? Uma mudança de mentalidade, de saber que o estudo deveria seguir uma nova dinâmica. E eu deveria me comprometer com esse estudo, com essa nova dinâmica, se eu quisesse efetivamente chegar a ser aprovado. Então, foi basicamente isso. Como é que era um dia médio de estudo seu? Né? Como é que você se organizava? Como é que você seguia ali? E como que o Grant ajudou nesse processo? Pois então, Gabriel, eu sempre busquei na minha cabeça que os estudos eles deveriam ser parte essencial da minha rotina. Não poderia ser a única coisa que eu iria fazer no meu dia. Eu não poderia viver em torno simplesmente desse estudo. Então eu quis sempre manter uma rotina saudável quando o assunto era estudar. Eu sempre ouvia muitas pessoas falando, para você passar no concurso público, você tem que estudar 8, 10 horas por dia. E eu falei, realmente, se isso for uma condição para aprovação, eu falei, eu acho que eu não vou ser capaz de ser aprovado, então. Então, assim, através disso, eu pude consumir bons conteúdos que o Gran Cursos colocava nas plataformas,
primeiro momento indicando quanto tempo de estudo eu devo estudar. E haviam vários comentários, várias pesquisas que o GRAN traziam a esse respeito, e que uma coisa que me marcou muito foi que uma rotina talvez ideal de estudo seria algo entre 4 a 6 horas líquidas por dia. Aí nesse momento eu já falei, isso já está mais dentro da minha realidade, isso já me permite estudar, ir para uma academia, ter um tempo com a minha família, que era isso que eu queria. Ter uma rotina normal de estudos. Então, eu busquei, juntamente com o GRAN Experts, né, uma mentoria, e o mentor, ele me trouxe essa conversa, esse aprendizado, e falou, vamos começar com poucas horas e a gente vai evoluindo ao longo do tempo, conforme você vai se adaptando melhor. Então, um dia normal, dentro da minha rotina, no estudo, principalmente da PMDF, eu estudava 4 horas líquidas por dia. Então, a minha meta, ela estava circunscrita a esse tempo. Então, eu me organizava, acordava cedo, tomava meu café da manhã, já tomava um banho para de certa forma, ficar um pouco... aquela animada, tudo mais, já começar a despertar, exatamente. Banho gelado, não? Não. Aí já é demais. Já não foi muito meu perfil, não, mas... e aí eu começava a estudar. Estudava ali digamos assim, de 9 até meio-dia, de 9 até 1. Só que eu sempre fazia os intervalos, né? Então, a cada 1 hora, eu deixava 30 minutos. Então, a cada 1 hora, eu pausava 10 minutos, aquele método Pomodoro, né? Que a gente utilizou. Então, ia contando o tempo, estudava, batia uma meta, descansava, batia a meta, descansava. Almoçava, finalizava de estudar mais uma hora e meia, 2 horas após o almoço, né? E depois eu ia para a academia, realizava minha atividade física, que era essencial para a continuidade dos estudos, para a questão de, até psicológico, para você não ficar muito centrado naquilo. E à noite era um momento que eu dedicava, meus pais estavam chegando do trabalho, minha tia também estava chegando do trabalho, então é um momento que a gente se reunia em família, geralmente a gente fazia uma janta ali juntos, todo mundo comíamos juntos, então era um momento de aproveitar, né, isso. Então, eu sempre fiz questão de poder estar junto com a minha família, sempre foi algo muito importante para mim, né, viver esses momentos, estar junto dos meus pais e da minha família. E também eu tinha uma certa recompensa, por exemplo. Então, se eu batia a minha meta ao longo do dia, de certa forma, no final do dia eu poderia assistir um capítulo de uma série que eu gostava. Então, isso me trazia uma recompensa de falar, hoje eu cumpri a meta que estava estabelecida para mim. Fiz tudo que dava para fazer dentro das minhas condições, mantive uma rotina saudável, cumpri com as minhas metas, então tenho essa recompensa. Aí, por diversos motivos, não consegui estudar de manhã, ou não consegui bater a meta à tarde, então à noite era o momento que eu precisava realmente realizar o cumprimento, né, da meta. Então, foi mais ou menos essa dinâmica, era estudar, almoçar, acordar, ir para uma academia e, de certa forma, desfrutar tanto da presença dos meus pais, da minha namorada ou de alguns amigos. Claro que isso ficou bem mais restrito, né, 4 horas, mas foi uma rotina saudável, assim, de estudos. PMDF foi o primeiro concurso que você fez? Não. PMDF já tem um grande histórico por detrás dessa aprovação. Muitas reprovações antes de eu conquistar a aprovação. O primeiro concurso que eu fiz foi em 2021 da PRF. Né? Foi o concurso que efetivamente mais me interessou. Né? E então naquele momento dos que estavam abertos, era o que eu falei, essa prova aqui vai acontecer. Porque o PCDF ficou naquela novela. Vamos suspender, não vamos suspender, suspendeu várias vezes, então ninguém sabia efetivamente quando que seria a prova. Então saiu o PRF, eu foquei no PRF e fiz uma boa prova, assim como foi a minha primeira prova, ainda muito inseguro dentro da prova, de falar, eu tenho que fazer só aquilo que eu realmente sei. Porque o CESP tem aquela, uma errada, uma certa, então eu falei, vou fazer só o que eu sei. E nessa eu fiquei por 3 pontos da aprovação. Mas, efetivamente, se eu tivesse uma certa malícia, muitas daquelas que eu falei, isso aqui está mais certo do que errado. Eu deixei de marcar muitas questões que eu botei a resposta ali do lado da questão e depois conferindo estariam certas. Eu teria sido aprovado. Mas talvez eu acho que não era o momento. Né? Eu acho que tudo está nas mãos de Deus e eu precisava vivenciar o processo de muitas reprovações para ter um sabor melhor ainda a vitória quando chegou na minha primeira aprovação. A minha primeira aprovação, na verdade, ela é do concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, do ano de 2022, e hoje eu sou policial militar lá. Né? Então, foi a primeira aprovação, em junho de 2022. Já está exercendo o cargo? Isso, já estou exercendo o cargo.
trabalho já realizando meus sonhos, né? Diariamente ali nas escalas de serviço, já exercendo aquela profissão que para mim foi fruto de muito desejo durante muito tempo. E eu estava até conversando antes da entrevista aqui, às vezes ainda me pego ainda, pô, a ficha ainda não caiu de... Tô lá uniformizado, trabalhando, atendendo a ocorrência e falo, pô, cheguei até aqui, a ficha caiu. Realmente, durante muito tempo, passei estudando, falei, será que vai ser possível? Será que eu vou chegar? E hoje tô lá, né? Tô vivenciando isso. Você conseguiu um feito extraordinário. Você passou em primeiro lugar no concurso da PMDF. PMDF é um concurso que é do DF, mas eu ouso dizer que é quase um concurso nacional, porque a PM aqui tem a maior remuneração, ou a segunda maior, aí estou na dúvida, mas é uma das maiores certamente. Sim. E atrai candidato do Brasil inteiro, tem uma boa estrutura, né? O DF ele é pequeno, né? Então não tem aquela coisa, às vezes, de você morar muito distante, né? O raio ali possível é menor, bem menor. E ser aprovado em primeiro lugar num concurso como esse é muito, muito difícil. O que você acha que você fez diferente? Ou foi fruto aí da bagagem, do tempo? E como é que foi a sua reação ao ver a sua aprovação em primeiro lugar? Você esperava por isso? Não, Gabriel, na verdade, não imaginava, assim, eu digo, nem nos melhores sonhos, assim, isso era... Para mim, eu imaginava que eu pudesse passar, como eu já tinha passado na PMGO, eu falei, é possível, validei o processo. Então, é continuar estudando que vai dar certo, mas tá lá no top 1 realmente foi uma grata surpresa, foi algo muito inesperado. Mas ter passado em primeiro lugar, para mim, não é nem mais o importante, por assim dizer, mas eu digo o que está por trás do primeiro lugar. Então, como é que eu posso dizer? Ao longo de toda a minha preparação, eu tive um amadurecimento, né? Desde os primeiros momentos em que eu comecei a estudar lá para a PRF, depois eu estudei para a PF, para a PCDF, estudei para outros concursos que não da carreira policial. Então, assim, num determinado momento eu estava pulando de galho em galho. Então, eu não estava focado numa única carreira. E isso é um grande erro para que os concurseiros de plantão aí acabam acontecendo. Qualquer edital que abre, a pessoa migra e começa a estudar para lá. Então, assim, foi fundamental a ajuda do meu mentor, da gente falar, olha, a gente precisa focar e escolher uma carreira, porque você vai ter um núcleo duro de disciplinas ali que você vai estudar, e cada prova que você fizer, ela vai te capacitar e vai te aproximar da aprovação. Então, ter chegado nesse primeiro lugar foi fruto de ter feito essa escolha no passado, de falar, eu vou escolher uma única carreira e vou estudar agora. Eu tinha sido reprovado em Ministério Público como assistente, TJDFT, foram outras carreiras que... achei esse edital bacana, nossa, é uma boa oportunidade. De fato era uma boa oportunidade, mas quando você migra de uma área para outra, você pega disciplinas que são muito diferentes às vezes. Disciplinas que não estão naquele núcleo duro. Então isso acaba que faz com que você, de certa forma, pelo curto espaço de tempo, você não evolua como você deveria evoluir, se você tivesse focado. Então, ter feito essa escolha foi fundamental. Uma outra escolha que reflete essa aprovação em primeiro lugar foi ter amadurecido e falado, eu vou escolher um primeiro degrau dentro da escala de concurso para eu conquistar. Logo que eu comecei com o André Coelho aqui, o mentor do Gran Experts, eu falei, não, eu estou me formando em Direito, eu quero ser delegado de polícia. Só que o delegado de polícia, ele é, digamos assim, o último cargo dentro das carreiras policiais. Ele é o cargo que exige mais profundidade de conhecimento, que o cargo realmente é o topo da carreira. Então eu não tinha experiência de estudos e eu já desejei naquele primeiro momento, eu quero ser delegado. Então, de certa forma, foi uma imaturidade naquele momento. Então, exigia uma grande profundidade e exigia tempo. Para você estar apto, né, a passar num concurso de delegado, você precisa de 1 ano e meio, 2 anos bem estudados. E eu, naquele momento, não era capaz de oferecer isso, de pagar esse preço. Então, foi novamente com a orientação do coach que ele me falou, vamos buscar um primeiro degrau, vamos começar na escada uma polícia militar, uma polícia civil, e vamos focar dentro das carreiras policiais para que você tire a pressão de ter que passar num concurso público, você já possa se estabilizar financeiramente num determinado momento, com o concurso já, e que isso te traga mais motivação para você buscar uma carreira, digamos assim, um próximo degrau.
Então, ter feito essa escolha, essas duas escolhas no passado, elas me permitiram alinhar o meu estudo, ter mais disciplina do caminho que eu deveria percorrer dentro da carreira dos concursos públicos e me trouxe maior disciplina, maior motivação, porque de certa forma eu tracei uma meta. E eu falei, não, beleza, eu vou alcançar esse primeiro estágio, que é ser policial militar ou policial civil, o concurso que saísse ali. Ser policial, depois eu posso ir para oficial, depois eu posso ser delegado de polícia. Seria essa a lógica. Então, a partir daí eu passei a estudar com mais afinco, depois que eu realmente foquei. Falei, não, é carreira policial? Então eu tomei a decisão, é isso. Então, aí eu passei a pegar todo o núcleo duro, né, de disciplinas, direito penal militar, direito constitucional, direito administrativo, e todas as provas de policial caem geralmente digamos assim, os mesmos conteúdos, por assim dizer, o foco é o mesmo. Então, eu passei a pegar todo o material que eu já tinha construído ao longo dos meus estudos, né, o material de revisão que eu sempre construí, e quando eu passei a focar no estudo policial militar, eu fiz mais um estudo reverso, por assim dizer. Eu li o meu material e ia fazer questões. Então, todos os dias eu mantive essa rotina já tinha um bom conteúdo produzido por mim mesmo, revisões minhas, feitas por mim, passei a fazer muitas questões, né, que isso foi um grande diferencial, e eu precisei avançar de certa forma assim, pouca coisa, dentro daquilo que eu já tinha estudado, porque eu passei a focar, e como eu falei para você, o foco é geralmente o mesmo, dentro das disciplinas. Então eu passei a perceber um pouco mais o que eles querem dentro da carreira policial, de um concursando, né, dentro da carreira policial. Então eu fui focando nisso. E através disso eu consegui essa aprovação. Então o que mais me motiva, o que mais se torna, digamos assim, recompensador para mim, é eu ter chegado um dia antes da prova da Polícia Militar, tanto do Polícia Militar de Goiás quanto da Polícia Militar do DF. Eu olhei para trás e falei, caramba, eu fiz uma boa preparação. Eu tomei a decisão na hora certa, eu tracei uma meta e eu cumpri dia após dia essa meta. Eu me comprometi com o meu sonho, né? Então, durante essas duas preparações, que foram, por exemplo, a PMDF eu comecei no dia 9 de janeiro e até a prova que foi, acho que no finalzinho de maio, apenas 2 dias eu efetivamente não consegui estudar. Eu tive que fazer uma viagem nesses 2 dias e realmente não tornou possível, pela circunstância da viagem. Mas durante esses 5 meses de preparação, eu estudei todos os outros dias. Então eu olhei para trás e falei, nossa, eu posso até não passar amanhã, mas eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Então, e sempre nesse ritmo, 4 horas por 4 dia, horas. Um pouquinho de exercício, família, Exato. Um equilíbrio, nada extremo. Exatamente, sempre no equilíbrio. Por quê? Porque eu já tinha a experiência de que um estudo que você leva 6, 8 horas me traz grande ansiedade. É um estudo que não é um estudo que você pode sustentável a longo prazo. E o concurso público, ele te exige uma constância por muito tempo. É mais uma prova de resistência é mais uma maratona do que uma prova de 100 metros. Sim. Então, eu precisava tornar isso algo palatável dentro da minha rotina. Mas assim, conforme a gente vai estudando, 4 horas, durante a maior parte da minha preparação foram 4 horas líquidas, vai chegando aquele mês final, antes da prova, você fala, pô, tô tirando boas notas no simulado, tô estudando bem, eu tô acertando bastante as questões, o meu rendimento tá sendo bom, dá para dar um gás a mais. Então, quando você precisa daquele gás final, se você mantém uma rotina saudável, você consegue dar na reta final. E foi o que aconteceu comigo. Então, nas últimas 4 semanas, eu estudava 4 horas, aí eu fui estudando 5 horas na quarta semana. Na terceira semana, já estava estudando 5 horas e meia, 6 horas. E aí, efetivamente, na última semana, estava ali nessa média de 6 horas de estudos líquidas. E na última semana, efetivamente, alguns dias eu bati 8 horas líquidas. Mas por quê? Porque eu tive uma preparação saudável no último tempo. E para mim aquilo ali, digamos assim, eram os últimos 100 metros da maratona. Eu falei, eu posso dar tudo de mim aqui. Você já trabalhava na PMGO nessa época? Não, ainda não. Foi tudo bem ajustado, né? A prova foi em maio e em junho eu entrei na PM, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, em determinado momento para mim,
Eu até me questionei, falei, será que o curso de formação vai começar e eu não vou conseguir fazer a prova da PMDF? Mas, diante de todas essas incertezas, eu falei, só o que eu tenho de certo é o hoje. Então, eu abaixei a cabeça e falei, eu vou estudar o que eu puder fazer hoje. E fiz. E acabou que, no final, tive esse resultado. E você me perguntou, né, como é que foi a reação. Eu saio da prova, toda prova que eu saio, eu não... As pessoas sempre perguntam, né, principalmente os pais, assim, e aí, passou? E é aquela pergunta que mata o concurseiro, porque, beleza, você não sabe se você passou, Ninguém depende de sabe, muita coisa. Por mais que você tenha feito uma prova bacana e tudo mais, então assim, eu evito tecer muitos comentários a respeito disso. Eu falo, não, acho que deu ok, eu gosto de falar menos e esperar o resultado para efetivamente poder falar alguma coisa. Mas só que nesse dia da PMDF eu sabia que eu tinha feito uma boa prova, porque a prova foi com muita naturalidade. Eu já tinha sido aprovado no outro concurso e isso tirou um grande peso das minhas costas, né? De falar, nossa, eu tenho que conseguir a todo custo uma aprovação. Então eu falei, eu já tenho algo que está certo, eu só estou esperando a convocação para eu ser nominado. O concurso já está certo. Então se não der aqui, não vai ser como eu gostaria, mas faz parte do percurso, né? As decepções. Mas eu falei, eu fiz tudo que eu poderia ter feito. Eu fiz uma boa preparação. E na hora que eu cheguei na prova, saiu com naturalidade. Todas as questões ali, de certa forma, eu consegui resolver. Eu conto os dedos nas mãos, assim, uma mão, para assim dizer, das questões que eu efetivamente não consegui fazer, assim, não tinha tanta certeza, mas mesmo assim, eu construí um raciocínio e pude realizar de certa forma, assim, talvez um chute mais consciente, por assim dizer. E quando eu saí da prova, eu fui corrigindo aqueles gabaritos extraoficiais, né, que o GRAN sempre faz, com muita maestria, assim, logo que sai da prova, já aquele link. Eu saí para jantar com a minha família, que falei, passou, agora eu vou tranquilizar, fiz a minha parte, a gente saiu para jantar, e depois quando eu cheguei em casa, o coach já tinha mandado o link, né, de vocês. Eu sempre espero um tempinho, porque eu gosto de ver um pouco mais acelerado, essas coisas. Então, aí eu passei a ver, fui vendo, aí eu, caramba, nossa, tô acertando. Aí eu, vixe, tá indo bem. Aí chegou na metade da prova, eu tava acertando muita coisa. Aí eu falei, tomara que continue assim, nas matérias que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. E foi uma constante. Chegou no final, eu fiz uma tabelinha lá e eu tinha acertado 89% da prova. Aí eu falei, nossa, esse percentual é um percentual alto. Então, só que naquele momento, qual que foi a minha postura? Eu falei, eu acho que eu passei, mas será que as outras pessoas também não passaram? Também da seguinte forma, será que a prova não foi fácil? Sim. Foi esse o questionamento que eu me fiz naquele momento. E aí eu cheguei na sala e falei com meus pais, pessoal, eu fiz a prova e se tudo tiver certo aqui no gabarito, eu acertei 89%. Só que eu falei, vamos aguardar, isso aqui é só o primeiro momento, a primeira análise, mas já houve aquela, digamos assim, uma certa expectativa para isso. Mas passado isso, eu de certa forma fechei a chave, virei a página desse concurso e fui me dedicar à minha nova etapa, que foi o meu curso de formação na Polícia Militar do Estado de Goiás. Então eu me dediquei ao máximo que eu pude lá, foi muito desafiador, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Essa transição do mundo civil para o mundo militar, ela é uma transição que exige bastante da gente, uma adaptação, é um estilo de vida diferente, por assim dizer. E quando saiu o resultado efetivo da prova objetiva, saiu o resultado e eu chegava mais ou menos 5h30, eu já estava no quartel, né? E a gente não usa celular lá, praticamente não usa celular durante as instruções, e o celular fica no armário, então nem vi. Só ao meio-dia que eu fui ter acesso na hora do almoço lá, que aí eu vi que tinha muitas mensagens, inclusive do coach, falando, parabéns, meu 02, né? E ele falou, a cerveja está garantida, que a gente acabou fazendo uma aposta num determinado momento lá, diante dos resultados que eu estava tendo. Aí eu falei, eu até fiquei meio assim, não tinha caído a ficha. Eu falei, poxa, saiu o concurso, né? Eu estava tão dedicado à minha outra etapa, né? Que eu estava vivendo ali, que, de certa forma, eu deixei um pouquinho de lado o concurso aqui. Falei, deixa as coisas seguirem como tem que seguir. A minha parte já foi feita. E meus pais me ligaram na hora do almoço e todos muito felizes, assim. Eu estava lá na cantina, no refeitório lá dentro do quartel. E outras pessoas da minha família já estava todo mundo sabendo do resultado. E eu não estava sabendo. Então, foi uma grata surpresa. Eu fiquei muito feliz, né? Mas, assim,
não esperava. Como você falou, nossa, eu achei que eu fui bem nessa prova. Mas eu falei, devo estar entre os primeiros 500 ali, por assim dizer, acho que estaria, né? Mas agora realmente está entre os 10, entre os 5 e primeiro. Na objetiva eu fiquei em segundo lugar, né? Após a discursiva que eu fui para primeiro. Então já estar em segundo lugar ali já foi uma grata surpresa. Isso me trouxe uma motivação, me trouxe como é que eu posso dizer? Uma confiança no meu trabalho. Uma confiança nas minhas capacidades, né? De dizer, se você tiver disciplina, se você traçar uma meta e cumprir essa meta, tudo é possível. E durante muito tempo diante de todas as reprovações, eu acho que eu tive umas 7 reprovações nos meus concursos. Eu cheguei num momento que eu falei, eu acho que isso aqui não é para mim. Eu acho que realmente para passar a pessoa vai ter que estudar 8 horas por dia. E eu falei, 4, 5 horas, às vezes é o meu limite do dia a dia, né? Eu falei, então acho que eu não vou conseguir. Mas, bom, deu certo, né? Mostrou que basta você ter a constância, acreditar no seu trabalho. Muitas vezes, quando você duvida de si mesmo, o que você pode fazer é abaixar a cabeça e falar, o que eu posso fazer hoje? É estudar. E eu fui abaixar a cabeça, estudei, mesmo diante de um cenário de incertezas. Mas eu confiei e tive uma pessoa ao meu lado que já tinha validado o processo. E eu acho que isso que é o fundamental de você ter uma mentoria, alguém que já passou pela aprovação, alguém que já passou pela validação do processo, alguém que já passou pelas decepções e pelas descrenças durante o processo que a gente passa. Então, a todo momento, quando eu estava um pouco mais para baixo, ou estava um pouco mais desconfiado, assim, descrente, eu trocava uma ideia com o André. E o André sempre falou, cara, vamos estudar, vai dar certo, calma, tudo tem sua hora. Você está evoluindo a cada dia, faz o seu trabalho, dia após dia, que o resultado virá. E eu confiei e falei, é o que eu posso fazer hoje, então vamos fazer isso aqui, e uma hora os resultados virão, e vieram, da melhor forma possível. Lucas, qual é o seu conselho final para quem está nos acompanhando aqui hoje, possivelmente fazendo também uma transição de carreira, indo para um novo rumo, tá na dúvida se consegue ou não passar em um concurso, como você teve essa dúvida, se vai conseguir com o tempo ali disponível? Qual é o seu conselho para essa pessoa não desistir, para ela ser imparável como você foi e é na sua jornada? Bom, o primeiro conselho de certa forma que eu faço é esteja ao lado de pessoas que já passaram pelo processo. Se você quer chegar até lá, então você tem que se inspirar e estar rodeado de pessoas que chegaram até lá. E aí você vai seguir e percorrer esse caminho. Então, acho que ter um mentor, alguém que vai te auxiliar no processo, é fundamental. No segundo momento, é confiar em você, mesmo diante de um cenário de inconstâncias, de incertezas. Trabalhar e fazer aquele pouco que é possível fazer. Faça o que for possível. Se a pessoa tem filhos, se a pessoa tem que trabalhar em 2 empregos e ela consegue estudar 2 horas por dia, faça o melhor que você possa fazer com as condições que você tem. E o que mais me trouxe uma satisfação e que eu vejo assim que eu trago comigo é estudar para ser merecedor de ser aprovado, de passar. E não simplesmente estudar para passar. Nossa, eu estou estudando porque eu preciso passar. Não. Eu quero estudar, eu quero ter uma rotina para que eu possa chegar no dia antes da prova e falar, nossa, eu posso até não passar, mas eu fui merecedor. Você vai olhar para trás e vai falar, eu tive dificuldades, eu tive inconstâncias durante o caminho, mas eu fiz o melhor que eu pude fazer. Então, eu acho que essa é a minha grande inspiração, né, para os próximos cargos que eu almejo alcançar. De falar, de chegar antes da prova e falar, eu sou merecedor dessa aprovação. Aquela vaga, mesmo que eu não consiga, ela, se vier para mim, é porque eu batalhei. É porque eu fiz o que eu poderia ter feito, né? Mesmo diante de um cenário que não seja tão favorável assim, mas seria mais ou menos isso, é acreditar em si mesmo e estudar para que você seja merecedor, para que você olhe para trás e fale, eu paguei o preço que precisava pagar, então agora a aprovação é a consequência de tudo que eu fiz. Não é nada só, não é uma sorte, não é um presente, ela é fruto daquilo que você faz rotineiramente, né? Então acho que é isso, aquele compromisso diário consigo mesmo, aquele compromisso com seu próprio sonho, né? Então, acho que é isso muito é a filosofia do GRAN, né? Você se comprometer com você mesmo, você acreditar que é possível,
existe uma etapa a ser paga, mas se você tem bons professores, se você tem um bom material, se você tem mentores que podem te auxiliar, a jornada ela é possível, ela vai ser difícil, vai ser desafiadora, mas o resultado final vai ser muito mais reconfortante e o valor será muito maior. Então acredito que é isso. Eu longe de mim ser alguém que vai passar conselhos aqui, mas falo diante da minha experiência, né? O que vivi. Sim. Então cada um vai encontrar o seu caminho aí. Lucas, muito obrigado pela participação aqui, pela conversa. Parabéns mais uma vez pela aprovação e seguimos juntos aí, rumo a novos desafios. Que você precisar do GRAN, estamos à disposição. Maravilha, Gabriel. Eu agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade de estar nessa instituição. Como eu falei, o GRAN está sendo responsável pela realização dos meus sonhos, né, por eu ter uma mudança completa na minha vida, né, e por eu acreditar mais em mim. Então, assim, é uma instituição que eu visto a camisa e eu falo que eu vou alcançar muito mais coisas ainda com o GRAN Curso. E agradeço sempre pela filosofia de vocês de possibilitar a todos os alunos condições de estarem estudando, de transformar as vidas de cada um através da educação, né? E eu sou prova de que a educação ela realmente transforma a vida. Então, só tenho a agradecer pelo excelente projeto, pelo lindo projeto que se tornou o GRAN Curso. Então, é fundamental para a gente isso, me auxiliou demais e ainda vou conquistar muitas vitórias ao lado dessa instituição aqui. Obrigado. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que você deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações ou siga o nosso canal no Spotify. Até a próxima entrevista. Fique com Deus. Tchau, tchau.